Programa Elas de volta na sua tarde. Já tinha algum tempinho aí que eu não trazia atrações musicais para vocês, não é mesmo? Mas hoje eu vou compensar tudo, porque o meu convidado é um artista que eu posso dizer assim, completo. Porque ele canta, ele toca, ele produz, ele compõe. A única coisa que eu não sei se ele faz nesse meio todo aí é dançar, mas ele vai responder para mim. Boa tarde, Kiko Zambianchi. Um prazer ter você no Elas, tudo bom? Oi, boa tarde, um prazer estar aqui no Elas e dançar não é meu forte não, meu forte é tocar, cantar, esse negócio de dançar é complicado, nem um sobrinho que dança bem. Kiko, cantor, compositor, instrumentista, produtor musical, nessa história o que veio primeiro aí na sua vida? Foi o cantar e compor, porque eu participava de festivais estudantis, meu colégio, né, na época era ginásio, eles tinham sempre, todo ano tinha um festival de música. E eu comecei a compor para esse festival. E aí gostei, porque na época, né, tinham muitos festivais, e eu comecei a participar de um, de outro, comecei a ganhar. E eu com 15 anos ganhando dinheiro com o festival, comecei a me animar. Eu acho que começou mesmo com a paixão pela composição, né? Claro que eu comecei aprendendo numa igreja, tocando numa igreja, né, que era uma igreja meio rock and roll, assim. Olha que interessante. Um pessoal, uns gringos que iam lá para Ribeirão e tinha uma igreja e eu aprendi com eles, assim, os primeiros acordes. Você citou Ribeirão, o Kiko Zambianchi, para quem não sabe, a gente é de Ribeirão Preto. E você falou dos festivais, Kiko. Aqui na nossa região, isso é muito presente, né? A gente tem muito festival, até mesmo de música sertaneja de raiz, de festival de MPB, né? Uhum. E você foi revelado em um desses festivais e o que a gente pode dizer é que por que é importante ter eventos como esse? Você acredita que é nesses lugares mesmo que a gente encontra talentos desconhecidos, escondidos? Sim, eu acho que é fundamental a gente ter festivais, né, para mostrar os novos talentos, porque se a gente depender da rádio, né, acontece o que acontece hoje, né? A gente tem um pessoal que tem uma grana, que banca aquela produção e aí vai lá e faz a coisa. Às vezes tem um artista que não tem essa grana, mas que é muito melhor e não tem essa oportunidade, né? E de repente dentro de um festival ele pode ter, né? Porque o que é julgado é a música e não tem essa visão assim mais comercial do assunto, né? Acho que o Brasil tinha que pensar na cultura como cultura e não como dinheiro. Aí depois o dinheiro viria como consequência, né? Isso seria mais interessante para a gente que mora aqui, né? E a gente não ia precisar aguentar tanta coisa estranha que tem, né? É verdade. Viu, Kiko? Então você foi revelado, você foi um talento revelado nisso, suas músicas começaram a fazer sucesso, depois disso lançou o primeiro LP, né? Na época. Na época foi compacto. Compacto, né? Compacto. Mas depois de um tempo, Kiko, você se afastou um pouco dos palcos, você ficou, se eu não me engano, 10 anos sem gravar, foi isso? Não é que eu fiquei sem gravar, né? Eu continuei tocando, fazendo shows, mas eu tocava de violão, com uma produção bem pequena, e não havia interesse, né? A gente, os anos 90, tinham poucas bandas de rock, quase nenhuma, às vezes uma era permitida, ou duas, né? Quando uma fazia sucesso, a outra sumia, e assim ia, né? E fora isso, gente, a gente tinha uma coisa, assim, uma legião de pagodes sabe, tchan e tchum. Foi a época do axé, né? É uma coisa que hoje ninguém fala, mas você não encontra um fã mais desse pessoal. Foi uma década que o pessoal prefere esquecer, não é verdade? E nós perdemos um monte de tempo vendo uma bunda rebolando, infelizmente, né? Porque hoje eu pergunto, tem algum fã aí daquela banda lá, das minas rebolando e tal? Não tem ninguém. Então eu fico impressionado como que a gente pode perder 10 anos, né? É claro que eu não ia gravar nessa época, porque era mais importante se alguma dessas mulheres colocaram silicone do que um disco meu, né? Então, infelizmente, essa é a realidade da gente. Até tentamos fazer, né? Mas era impossível competir com silicone no bumbum. Aí fica difícil. Fica difícil.
Fica difícil e a gente, infelizmente, no Brasil, a gente cai sempre para esse lado, né? E assim, se dá muito mais destaque para esse tipo de assunto, né? Sim, muito mais importante, né? Quanto pior, melhor. Porque o interessante, né, para o mercado, principalmente internacional, a gente continue brega, né? A gente continue com as bananas na cabeça, né? Porque o chique é a Lady Gaga, o chique é a Madonna. O brasileiro tem que ser brega, porque senão não vende a Lady Gaga, vai vender algum brasileiro chique. Então, é claro, vamos continuar fazendo mostrando as bananas, né? Enquanto eles são chiques e legais, inteligentes. Ô Kiko, agora de quem que é a culpa disso? É da questão mesmo da cultura do povo brasileiro? Ou também a imprensa tem um pouco de culpa nisso também, porque dá destaque? Você abre um site hoje em dia, Kiko, tem muito mais destaque, por exemplo, se a fulana caiu ou a fulana colocou silicone, como você mesmo disse, ou fez uma cirurgia plástica. De quem que é a culpa? É um conjunto de fatores? Eu acho que a mídia é grande responsável. Muita gente fala, você sumiu, mas na verdade ninguém me procurava. Eles procuravam, sei lá, o Catinguelê, a Carla Pérez, sabe, outras coisas. A mim não me procurava. Tanto que eu trabalhei com teatro, fiz 6 peças de teatro como fazendo... E mais uma característica, ator também, viu, gente? Não, eu fazia trilha sonora, fiz trilha sonora para peça do Marcelo Rubens Paiva, da Ana Ferreira, fui até indicado para prêmio da PETESP de teatro, que é de trilha sonora e tal, mas, enfim, continuei trabalhando com música, porque o meu trabalho com música é geral, eu trabalho qualquer coisa com música, eu gosto, entendeu? Mas eu acho que a gente, no Brasil, a gente tem a mídia, às vezes a mídia não pensa na cultura, né? A mídia pensa em ganhar o dinheiro. E ganhar o dinheiro o que é? Você joga o que a pessoa já sabe, né? Mas como que a gente vai aprender, né? Como que você é uma coisa cultural, né? Que deveria ensinar alguma coisa para a população, então você deveria ter alguma coisa diferente, né? Não se casou, separou, se nasceu filho, se não nasceu. Você não vai numa aula para aprender o que você já sabe. Não é verdade? Então o medo do brasileiro de lançar coisas, né, é muito, muito grande, né? Se ele não tocar Ivete Sangalo, exemplo, ele vai perder audiência, aí ele vai perder dinheiro, entendeu? Mas ele não tem uma estrutura onde ele pense na cultura e diga, não, eu vou seguir essa linha, a rádio vai seguir essa linha. Não, não dá para se sustentar, entendeu? A gente pega, a gente tem um povo... na sua maioria, né, ignorante, né? Então você joga uma música também desse nível para o povo e o povo engole e acabou. Então é complicado, né? A música pop tem exatamente esse papel, né, de chegar ali aonde está aquele povo e dar um upgrade, né? E aí ir crescendo, né? Mas o pop hoje em dia não é complicado de tocar, de aparecer. Então, eu acho que a solução do Brasil é a educação, né? Muita escola, né? O povo aprender, saber o que está acontecendo, né? E aí, quem sabe, escolher um pouco melhor, né? Tanto a música quanto os políticos. Muito bem, vamos entrar numa outra questão agora aqui, que não tem como eu fazer essa entrevista com você sem citar a sua participação no acústico do Capital Inicial, né? Depois desse retorno, dessa sua pausa um pouco, vamos dizer assim, 1 milhão de cópias vendidas, né? Passou de 1 milhão, você participando dos shows. Foi um divisor de águas para você essa participação no CD do Capital com o Dinheiro Preto? Foi porque depois dos anos 90, né, apareceu acho que 2, 3 bandas, o Jota Quest, o Skank, o Charlie Brown, não sei o que, de rock. Eram os que aconteceram nos anos 90, assim. Então, quer dizer, quando o Capital lançou um disco, o acústico, a maioria desse povo que passou 10 anos vendo, né, o Tchan, o sertanejo, o Catingueiro, eles, quer dizer, imagina, um moleque que tinha 9 anos, passou 10 anos sem escutar nada de música, né, diferente, com alguma informação que não seja, né, um corno, sei lá. Então, o cara passou 10 anos sem ouvir isso, sem ouvir essa música. Quando ele ouviu,
A molecada que tinha 10 anos e já estava com 19 falou, poxa, o que é isso? Né? Não sabia que existia, né? Então acho que essa foi a grande surpresa do Capital, né? Foi um sucesso de venda, de execução. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende, se o meu corpo virasse sol, se minha mente virasse sol, mas só chove, 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 chove. O sucesso de todos os lugares, a gente foi em todos os lugares, né, de mídia em geral. Todas as músicas praticamente do disco fizeram sucesso. Todas. E só eu com Capital eu fiz mais de 300 shows. Então, quer dizer, foram 3 anos de direto tocando. Foi muito legal. Kiko, qual que é a avaliação que você faz da nova safra do rock nacional, né? Porque o que a gente vê é que os anos 80 deixaram saudades, assim, porque essa semana mesmo, inclusive, no YouTube, vendo alguns vídeos seus, o que eu parei para observar os comentários logo abaixo, né? E todos, sem exceção, Kiko, todos os comentários diziam que não se faz mais rock como antigamente. Como que você vê essas novas bandas? Tem gente boa no mercado ainda? Ou chegando no mercado? Gente, sempre tem, é o que eu falei, as bandas continuam aí, né? A diferença dos anos 80 para agora é que nos anos 80 o público tinha uma curiosidade que hoje em dia não existe, né? O cara, ele achava uma banda boa, ele queria mostrar para as outras pessoas, ele queria divulgar essa banda, ele queria que as pessoas gostassem. A rádio também, a rádio tinha uma outra coisa, você não precisava chegar lá com dinheiro, entendeu? Você chegava lá e falava, olha, eu te dou tantos shows e você faz para mim, divulga um pouquinho a minha música, entendeu? Então, quer dizer, uma coisa mais acessível, né? Porque você vender show é muito mais fácil se arrumar 200 mil. Né? Então tinha essa diferença, o que funcionava era o que era legal, o que tinha arte, o que as pessoas procuravam isso. E você acabando, quando você tinha um Legião Urbana, você tinha o Meu Som, do Capital, do Ira, do Traje, você acaba tendo referência, né? Nos anos 90, por exemplo, a gente perdeu a referência de rock and roll. E o que aconteceu nos anos 90 foi uma explosão de bandas cover. Era U2 cover, Guns N' cover, não sei o que cover, entendeu? Por quê? Porque o cara queria tocar rock and roll, mas no Brasil não tinha. Então ele tinha que tinha que procurar em outro lugar. Ele perde a referência do rock nacional. E busca em outra coisa. Então acho que isso que falta hoje em dia. Para retomar tudo novamente, né, teria que dar uma atenção, essas bandas prestarem atenção no que já foi feito, né, apesar de, às vezes, chegarem com o tupete muito levantado, achando que são os top do top, né, enfim. Já que você citou isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ia fazer outra pergunta antes de entrar no seu trabalho específico. O que você achou do Rock in Rio aí na edição desse ano aí? Gente, eu achei muita coisa legal, não dá para falar que não é legal, tem um monte de show legal, né? Sinto falta de bandas brasileiras, mas você fazer o quê? Acho estranho, por exemplo, a Ivete Sangalo tocar no Rock in Rio, acho estranho a Cláudia Leite tocar no Rock in Rio, né? O negócio chama Rock in Rio, Cláudia Leite, né? Daqui a pouco o Luan Santana vai querer também, né?
Enfim, eu acho que aí é que a gente peca. Você sabe que as pessoas estavam com medo de serem vaiadas, né? Inclusive, eu vi a entrevista da Cláudia Leite, estou com medo de ser vaiada. Se eu não me engano, que ano que foi que... Eu não lembro se... Vai ser difícil vaiar. Não, ela é muito bonita, ela tem um grande talento, com certeza. Mas não tem a ver com... Mas já chegaram, já não lembro que banda que foi que jogaram latinhas, que agrediram. Quem que foi mesmo? Foi o Carlinhos Brown. Carlinhos Brown, né? Foi o Rock in Rio que eu toquei com o Capital, que foi muito legal. Nesse dia que a gente tocou com o Capital, tinha 300 mil pessoas. É muita gente. Esse tinha 100 mil, cento e poucos mil, né? No que a gente tocou tinha 300 mil, arrebentaram um muro lá e entrou todo mundo, foi um negócio absurdo. E tanto que mudou tudo, acho que nem pode mais fazer um evento daquele tamanho. Mas é isso, Kiko, pra gente estar encerrando essa entrevista, não posso deixar de falar do seu novo trabalho agora, né? Tá saindo aí o CD acústico, né? Comenta um pouquinho pra gente disso, dessa identidade que você tá colocando nesse trabalho, Kiko. Na verdade, eu trabalhei 4 anos com um DJ produtor americano fazendo rap. Nada a ver, né? Enfim, é rap em Nova York. Rap combina com rock? Em Nova York, e combina, porque estava dando muito certo, né? Eu fiz uma música, foi gravada por um gangsta lá, nada a ver, né? Mas que o pessoal aqui não sabe. Então eu fiquei 4 anos, eu quase me mudei para Nova York para trabalhar, mas o cara que eu trabalhava faleceu, então... Não rolou. Não rolou, né? Apesar dele ter 26 anos, o cara faleceu e eu retomei a minha carreira aqui. Eu ia mudar, ia trabalhar lá e retomei a minha carreira. E a partir daí eu falei, bom, para retomar é legal mostrar o que eu já fiz, as pessoas saberem. Então, como eu era um dos últimos dos anos 80 a fazer acústico, eu falei, é a minha vez, vou fazer um acústico. Chegou a minha hora. Então, eu fiz um acústico com as músicas que fizeram sucesso na minha carreira e algumas outras novas. Muito bem, então, Kiko, quero agradecer demais essa sua entrevista. Foi um prazer ter você aqui no Elas, viu? Uma simpatia, muito simpático mesmo, viu, gente? Muita sorte nesse trabalho, muito sucesso, que o rock and roll volte a ter a conotação dos anos 80, que volte a ser tudo isso que você falou, sinônimo de alegria, sinônimo de produção, sinônimo de talento aqui no nosso Brasil, viu? E para encerrar, não posso deixar de pedir para você tocar uma música desse novo trabalho aí pra gente. Vamos lá, Kiko? Vamos lá. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Um beijo grande, muito obrigada pela companhia de todos. E para encerrar, Kiko Zambianchi aqui no Elas. Vamos lá. É sempre frio, é tão estranho. Podia ser perfeito, mas foi quebrado, caindo no vazio do lado errado. Não há nada que eu queira dizer a não ser saia sem destino, cantando um novo hino dos descontentes. Eu sempre quero mais que ontem, sempre quero mais que hoje, sempre quero mais do que eu posso ter. Mais do que palavras, mais do que promessas, mais do que o mundo pode me dar. Eu quero sempre mais que ontem, mais que hoje, mais do que eu posso ter. Quero mais que ontem, mais que hoje, mais do que eu posso ter.